Salve, meu povo! Começando hoje mais um podcast Papo com o Corretor. E hoje com meu amigo Lucas Sabadin, que fez uma questão danada de participar desse podcast hoje. Pra mim é um prazer, cara. E aí, Lucão? Tá aqui com o Stacy, Charla, né? Que eu conheço um bom tempo. E com você, que é um parceiro aí, pouco tempo pra cá, né? Mas a gente tá junto aí nesse projeto seu aí que vai dar certo. Mais amigo do que muitos anos de vida. Que legal. É isso aí. Charla, Stacy, agradeço a presença de vocês. E vamos falar A gente que pouquinho aí agradece. Com de certeza. vocês, das mulheres da corretagem de Guarapari. Stacy hoje, né? Que tem um reconhecimento grande hoje no mercado, né? Parabenizar pela premiação da Ideale, a maior vendedora da Ideale desse ano. Na verdade, foi do top 5, top 6 deles, né? 5, não sei. Tem um em Vila Velha. É 5 em Guarapari, na Beira-Mar e um em Vila Velha. Foi assim, a Ideale fez o mercado reagir, né? Porque a gente vinha numa pegada, a Roma estava um pouco distante e a gente se aproximou mais nesse período, né? E aí a gente veio com essa pegada de vender imóveis na planta e assim, foi um sucesso, graças a Deus. A gente conseguiu se aproximar, conseguiu performar, mas com um olhar diferente, né? Não é fácil, às vezes as pessoas veem, né, as coisas acontecendo, mas não entende todo um contexto, porque... Não vê as dores, né? Não vê as dores. Verdade. Exatamente, né? E aí começam a pensar o que é? Ah, foi o stand, foi uma coisa. Não. É assim, a gente começou a entender que a gente vive a era do ser humano. Por mais digital que as coisas estejam, a gente vive a era do ser humano. As pessoas querem mais atenção, as pessoas querem sentir que a gente está vendo a dor delas. Então, assim, não adianta atender o cliente por atender, que você não vai cativar o cliente, né? Tem um ser humano por trás ali na compra, né? Exatamente. E o cliente não escolhe mais o produto, ele escolhe a pessoa que vai servir a ele. E a gente entendeu isso. Então, tô até entregando o segredo aqui, hein? Não é só uma entrevista, anota. Olha a estratégia. O custo pra mentoria vai vir quando, né? Charla, e você, Charla? Como é que você começou essa vida de corretora e agora gerente de vendas? É uma jornada de 15 anos, né? Tive a oportunidade da Stacy me contratar. E eu tive a oportunidade da Stacy me contratar também. Minha primeira entrevista foi lá pegando a cartinha do Cine, indo lá e passando todo o processo. Então, fui secretária da Roma, eu fui corretora da Roma e hoje eu sou gerente de vendas da Roma. Minha equipe tem 9 corretores e corretores, assim, espetacular, sem exceção. Hoje não, a gente tá falando o quê? De uns 8 anos já, né, que você é gerente, Já né? foi novembro de 2014, final de 2014. Então, 14 para 23. Tempinho bom. E você já, entrou né? na Roma também como outro cargo, né? Eu entrei como secretária, aí depois de uns 6 meses eu estava no administrativo, aí depois de mais um ano eu estava como gerente administrativa, aí eu fiquei bastante tempo nesse cargo, né? Cheguei a ser gerente geral, aí depois de um tempo o Wilson começou a provocar, né? E as vendas, vai dar certo nas vendas, mas aquela insegurança, né? Porque o assalariado, ele tem um pouco de medo de largar tudo e ir para a corretagem, né? Você já passou por isso também, né? Dá um friozinho na barriga, não dá? Dá um friozinho na barriga. Então eu senti esse frio na barriga, mas aí... Estabilidade, né? O medo de perder estabilidade, né? Porque como gerente de vendas, você não tem salário, é uma comissão em cima das vendas. É da venda, é de todos? É de todos, mas sair de uma vida estabilizada, que você tem aquilo todo mês para ir para será que vende ou não? E a gente sabe que vende, mas até descobrir e ter segurança... É complicado, porque você tem uma segurança mensal todo mês. Exato. Você chega ali para um local onde você não vai ter mais segurança. Um desafio, mensal, né? Um desafio. E a gente sabe que hoje o começo de um corretor de imóveis é complicado. Demais. Porque às vezes o corretor entra no mercado hoje, ele acha, vamos dar um exemplo, ele vê esse Charla, vê os negócios que estão acontecendo na Roma hoje, então ele acha que ele vai entrar hoje e ele vai arrebentar. Já vai estar no ápice, né? Já vai estar. Então a gente sabe que não é dessa forma. Então você sair de uma segurança e ir para uma corretagem, tem que ser mulheres assim igual você. E acredito que para mulher deve ser até mais difícil, não, né? tá? Não, isso que eu tô foi falando. Um processo, mesmo a gente entendendo, conhecendo o mercado. Você vê que é uma caminhada aí de 15, 17 anos no meu caso. E aí foi aos poucos, né? O sucesso mesmo veio tem 3 anos, né? Antes foi eu ralei demais, eu andei de ônibus, tinha dia que eu chegava às 6h30 da manhã na Roma, gente. Que eu morava lá no Bela Vista,
vinha com o sapatinho cheio de barro, poder trabalhar. Então, assim, foi uma caminhada que não foi tão Agora, fácil, pra Tchala não foi, cara. A Tchala, o primeiro dia dela como corretora, ela vendeu, né? Mas antes... essa história você não esquece. Essa é Nossa, eu não sabia, não. Essa é a Primeiro abençoada. dia. O primeiro dia Não dela lembrava, no stand, ela fez uma venda. E o cliente que comprou comigo, ele todo Natal ele me liga e fala assim, Feliz Natal, tô Que te ligando. legal. Minha primeira venda, ele me liga até hoje. Desde aquela época. E minha Qual primeira stand entrada No do... Clauber. Oh, que legal. Porque eu passei por muitos stands. Eu era secretária, eu vi os meninos vendendo e a gente enche os olhos. Você no só mercado. trabalhou na Roma, Thiago? Só na Só Roma. A vida Esse toda. tempo todo só Stacy na também, né? Eu também. No mercado imobiliário só na Roma. E aí, quando eu era secretária, eu vi os meninos vendendo, trabalhando, e eu sempre fui curiosa, né? E você vendeu, você ganhou quanto? Como que foi? Como que é a comissão? Quanto sobrou pra você? E a gente vai olhando, e a gente fala, pô, mas eu acho que ganância, cara, é um dos 7 pecados que existe e tá escrito aí, né? Agora, ambição, ser humano sem ambição, sem de verdade ter sonhos, metas, não é ninguém, né? Então, assim, desde nova eu sempre tive muita vontade de crescer, de conquistar, estudei muito. Eu sou engenheira civil, eu sou engenheira de segurança do trabalho. Não atuei na área porque eu amo o que eu faço. Sou apaixonada pelo mercado imobiliário. Apaixonada. Hoje, meu cotidiano no meu trabalho, a sensação que eu tenho de bem-estar na minha casa é a mesma sensação que eu tenho quando eu estou trabalhando com as pessoas que estão ao meu lado, na empresa que eu trabalho. Então, assim, olhar lá e ver eu quando secretária, e aí a oportunidade que eu tive de entrar como corretora de imóveis, e meu primeiro dia eu consegui vender, nossa, foi a motivação que eu precisava de falar assim, não, é isso que eu quero para minha vida. Então, assim, eu passei no stand do Clauber, eu passei no stand do Yasmin, eu passei no stand do Vila de Itália, eu passei na loja do centro, que a gente teve uma loja no centro em frente ao Banco do Brasil, depois que eu vim para a Praia do Morro. Então, teve uma jornada. Me especializei em imóveis na planta, eu vendi 14 apartamentos no Clauber. Eu vendi 14 na minha carreira de corretor. Mas eu fiquei chateada, tá? Hoje, a Daniela e o seu Claudino da Gotardo me implicam comigo até hoje. Porque o seu Carlinho vendeu um apartamento e ganhou o carro no sorteio. Você Nossa, lembra? Eu lembro. vendi 14 e não ganhei o carro. Assim, era pra ter botado meu nome 14 vezes ali. Você é competente, mas não tem Poxa. sorte, tá vendo? Verdade. Foi bem isso aí. Mas assim, é uma história assim... Eu reconheço a história da Stacy, é uma história linda, guerreira mesmo. E eu reconheço também que não foi fácil a minha. Mas eu sou grata. Eu acho que a palavra que me representa hoje é gratidão. Porque... Cercado de pessoas boas, doido. competentes. Minha família, meu trabalho, meus amigos. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchala, como que é... Pode ir. Eu falo que é um caso curioso, que a Stacy foi que me deu a oportunidade de entrar no mercado imobiliário, na época da Roma, não como corretor. E minha primeira venda como corretor foi em parceria com a Stacy. Foi. Então, assim, legal. Bacana, né? tudo girou. Memória, né? Como é que esquece? Como é que você lembra da sua primeira venda? Ninguém esquece a primeira mas venda. O Lucas O sempre... Yasmin. O Lucas... Yasmin? O Yasmin? É um empreendimento lá. Tem piscina aquecida, né? Eu lembro. O Lucas é fala um menino, né? Não quiser. 20 alguns anos só, né? Um Pouca menino coisa. muito dedicado. Assim, a gente sabe a história dele, a gente sabe de onde que ele veio. E, assim, da onde que a gente veio, poucos conseguem o sucesso, assim, consegue estar no topo. E ele é dedicado, ele é E esforçado. é humilde, né? Eu acho, assim, a característica que eu sempre gostei nele é a humildade, assim. Porque por Gente, mais aí que a vocês vão me gente quebrar aqui, ó, hein? falava, Mas é ele verdade, sempre tem que ser reconhecido. sempre se portou de forma Não, obrigado, humilde. Eu fico acho muito que isso que agradecido. faz a pessoa crescer. Porque a gente pode chegar no topo, mas não pode perder a humildade, Não, né? isso não. Stacy, Eu depois acho você me que é apresenta esse Lucas. Eu quero conhecer ele. É um caso de amor e ódio, não tem jeito não. É diferenciado. Não, esse menino é. Esse aí eu falo diferenciado. que ele consegue ser diferenciado. Não, isso eu falo mesmo, de coração mesmo. Eu tenho amizade na corretagem hoje, mas eu digo pra você que eu conto nos dedos, quem eu confio. Eu acho que na vida, né? Não só na corretagem. Né? Ó, eu aprendi que, enquanto gerente de vendas, eu tenho que escolher a minha equipe. E quando eu descobri que ele saiu da imobiliária, eu fui lá e fiz o convite para ele. Falei assim, vem, Lucas, vem, eu só quero você na minha equipe, só você, vem, por favor. E eu fiquei balançado. Porque eu tava com um projeto pessoal, né? É gente que pergunta, né? É. Você vai ficar se entrevistando nós dois. Invertemos os papéis aqui. Tchala, me responde uma coisa. Como que é ser mulher, gerente de venda, no meio do mercado masculino? Entre aspas, claro. Olha, eu e a Stacy, a gente estava conversando sobre isso essa semana, né? A gente está com um projeto
de levar, porque muitas pessoas vêm nela e veem em mim como exemplo e falam assim, poxa, se elas conseguiram, eu também consigo. E a gente estava pensando sobre isso, que a gente precisa mesmo incentivar, porque não é fácil. O mercado imobiliário de Guarapari, qualquer mercado imobiliário, assim, é um mercado masculino, é um mercado machista. Quando você chega, para você ter poder na fala, para você ser ouvida, você precisa realmente saber do que você está falando, senão você não tem espaço. E hoje, depois desse processo todo, entender que as pessoas me escutam e me ouvem é muita felicidade, porque eles olham nos meus olhos, eles conversam comigo de igual para igual. Mas foi muito difícil conquistar isso, muito difícil, muito. Em vários momentos eu ia para casa triste, em vários momentos eu desabafava com o Stacy ou com um outro amigo, com uma outra pessoa, porque querer falar e não ter voz para ser ouvida é ruim demais. E eu acho que isso acabou. Hoje, as pessoas não é homem ou mulher, masculino ou feminino. É ser humano. São profissionais, né? É ser humano. E todo mundo tem que ser tratado igual. E o que eu puder movimentar para poder isso só ser fortalecido no mercado imobiliário, no mercado da construção civil, que faz parte, que é o que move, eu vou movimentar, eu vou fazer. Eu falo que as mulheres vão dominar o mercado imobiliário, tá? Se você colocar na balança, já tá 60, 40 não, já. Eu falo porque a paciência que vocês têm com o cliente é algo extraordinário. Organização. Organização. E não é só a paciência, é a humanização do processo. Entendimento. Entendeu? É você não entender que aquela pessoa tá ali só para te dar dinheiro. Você tá ali para poder atender a dor dela. Então é diferente. Quando você tem esse olhar humano, e a mulher consegue ter esse poder de percepção melhor, às vezes, que o homem, né? Infelizmente porque o homem, ele tem a responsabilidade de ser o homem da casa, né? De prover. Então, às vezes, nessa necessidade, e o trabalho de corretor é muito difícil. Então, ele tem aquela... Eu preciso gerar dinheiro para minha família. E ele fica ansioso. Ele acaba levando essa ansiedade para o cliente e a vontade dele ultrapassa a vontade do cliente. Porque quando o cliente isso que acontece. Que você está ansioso e está precisando daquela comissão... Esquece. Aí já era. Tá? Já era. Todo mundo tem medo de vendedor, a verdade é essa. Mas olha a história. Olha a história de Guarapari. Nós 4 somos de Guarapari. Vamos olhar lá, vamos olhando para trás, de 5 em 5 anos, os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, os últimos 15 anos. Hoje, a maior imobiliária, a maior construtora de Guarapari é a Ideale. O Rodolfo fala pra gente assim, não sou a maior, eu sou a que mais constrói, a que mais tem unidades para vender. Mas é a maior imobiliária de Guarapari, a Ideale. E hoje você ter uma mulher como a maior corretora que mais vendeu no mercado imobiliário da maior construtora de Guarapari... A gente aplaudir, né? Poxa, tem que ter o reconhecimento, tem que realmente bater palma e falar assim, tirar o chapéu, parabéns, é mérito seu, você merece, foi você que fez, você que conquistou. Porque é muito fácil as pessoas falarem, mas viver a jornada, viver o processo, poucos aguentam. Aí... onde você só vê dono de imobiliária sendo reconhecido, é verdade isso que eu estou falando. Só os donos de imobiliária eram escutados, era reconhecido. Você está falando o que eu sempre pensei. E aí você hoje não ter um dono de imobiliária e ter sim uma corretora no topo, nossa mãe. Eu sempre falo que quem vende mulher, né, são que você os corretores. Não são os donos da corretora. Porque o que está acontecendo, como você falou, antes acontecia, hoje já a Ideale mudou isso aí, né? Nessa questão de parabenizar vocês, de reconhecer vocês. O que estava acontecendo era que os donos de das corretoras, levavam mérito. Exatamente. Os corretores iam lá, vendiam, faziam, e os donos da corretora levavam mérito. Olha, assim, falando do processo, assim, você falou das mulheres, mas eu não posso deixar de falar do processo, assim. Uns 2, 3 anos atrás, a Roma, o Yusin, que é o dono da Roma, ele falava até em fechar a Roma, que ele estava desanimado, não queria e tudo mais. Aí ele teve a oportunidade de contratar o Simões e trouxe o Simões como gestor estratégico. E aí a gente fez um trabalho de quase 3 anos, a 4 mãos, todo mundo junto. Teve a estratégia dele, teve o posicionamento dele, mas foi um trabalho muito, muito assim, todo mundo junto. O Yusin permitindo, o Yusin e a Kelly, né? Que a Kelly é sócia do Yusin na Roma, permitindo isso tudo acontecer. Os corretores todos envolvidos. Eu, mergulhada, às vezes 2, 3 horas da manhã, a gente estava na rua fazendo estudo de obra, eu e o Simões, para poder entregar, fazer um diagnóstico bem feito. E aí, ver que a gente estava totalmente desalinhada, que a gente não vendia para a Ideale.
que a Ideale não reconhecia a gente, porque a gente teve uma reunião e ele falou que a Roma não era uma imobiliária que estava entre os que vendia para ele. E depois disso tudo, a gente ganhar em primeiro lugar como imobiliária, que a imobiliária ganhou R$100 mil, a Stacy ganhou em primeiro lugar como corretora e o Wilson em segundo lugar como corretor. Então, assim, é um prêmio, tem um reconhecimento que é o mais importante para mim, mas teve uma recompensa que foi um prêmio de R$175 mil de bonificação, fora a comissão que ganhou nas vendas. Então, a gente está falando de um VGV aí de mais de 30 milhões de venda para a Ideale. E quanto tempo foi? Um ano, né? Em um ano. Para quem era reconhecido e não vender nada. E eu acho que esse processo também é muito em acreditar. Voltando lá na questão das mulheres, eu acho que é só acreditar. Tudo está dentro da nossa mente. Porque a gente fica, a sociedade é machista. Mas se você não se posicionar, se você não se mostrar como uma mulher que é capaz, que pode, você vai ficar estagnada. Né? A gente vê, eu acompanho o processo de vendas de algumas pessoas e às vezes é muito isso. É o processo de não acreditar que você é capaz. É você entender que um não nem sempre é um não, entendeu? E a mulher tem que se empoderar e saber que ela tem essa capacidade dentro dela também, seja ela mulher, seja ela homem, né? Independente de encarar a situação como pode ser realizada, né? Nós tivemos um almoço lá no Del Mar, ali no restaurante, com o Rodolfo. E era sobre esse assunto que a gente estava conversando lá, sobre a mulher, sobre uma certa forma o preconceito, o machismo no mercado em si. Aí o Rodolfo olhou para mim e falou assim, isso mudou muito, que a gente falou que estava mudando, que estava se transformando, porque uma mulher hoje no topo, em vendas, igual ele reconheceu, e a gente estava falando aqui sobre isso, não existia. Aí ele falou assim, Charla, vocês podem e vocês têm o mesmo direito, e hoje todo mundo reconhece. O problema é quando vocês não se reconhecem, é o que ela está falando. Uhum. Quando vocês não acreditam. Se dá um valor que tem, né? O mercado já reconhece, todo mundo, as pessoas já acreditam. A gente que às vezes precisa de virar uma chavinha e falar assim, bora, você consegue, bora. É o que a gente fala sobre o podcast, né? Que às vezes a gente tem esse projeto do podcast, e às vezes a gente fica nesse pensamento. As pessoas estão acreditando, mas às vezes você que está dentro do negócio... Você não consegue ver a grandeza, né? Você ainda não consegue... Eu falo muito com o Nilson. Tem muita gente que quer ajudar, mas tem muita gente que fala para atrapalhar. E eu falei com ele, cara, quando alguém falar que atrapalhar, usa como incentivo e vambora. É isso aí. É isso que eu faço. O que já surgiu de burburinho no meu nome no mercado, sabe o que eu faço? Eu tapo os meus ouvidos e sigo. Porque se eu for parar para poder ouvir, a gente não chega a lugar nenhum, gente. Né? E teve uma pessoa muito importante que falou, quanto mais você crescer, mais vão falar de você. Né? Não tem jeito. E aí vai acontecer no podcast, vai acontecer na imobiliária, vai acontecer... Entendeu? E a gente tem que seguir, olhar... Eu acredito em Deus, né? Então, eu tenho muita fé. Olha para Deus e vai. Né? Porque quem fala de você não faz e nem chega onde você chegou. Não consegue chegar nem perto. Mas ele prefere falar do que... Foi sobre isso que eu falei, cara. Conquistar, chegar é fácil. O difícil é passar na jornada, no processo, caminhada, porque não é agora. Vai vindo, vai plantando, uma hora você vai colher. E tem que ter meta. Se você não tiver meta, você se distrai no meio do caminho. Igual você falou, 17 anos dentro do ramo imobiliário. Não foi do dia para noite. Você não construiu isso agora. De forma nenhuma. Você foi aprendendo, você foi tendo os revés, os ônus. E eu tive a oportunidade de ver uma imobiliária de todos os ângulos, né? Na época que eu trabalhava lá, para a época de hoje, é outra imobiliária. Só são os mesmos donos, mas é outra imobiliária. É outra coisa, não compara, não, né? A Roma sofreu uma transformação. E são duas pessoas maravilhosas, né? Eu tive a experiência de trabalhar com os dois, eu falo assim que o Sim e Kelly são... E eles deixam você ser quem você é, entendeu? E o Sim é uma pessoa que ele tem... ele é muito paciente, muito tranquilo, ele não bate de frente. Então, ele deixa pelo pessoas jeito ele falar, personalidade forte tá do lado dele, né? Que é o meu caso e o da Charla. Porque se fosse, às vezes, com uma pessoa de personalidade forte também, a gente não ia estar lá 15, 17 anos. A gente só tá lá por conta do Wilson e da Kelly, a forma como eles são. Da tratativa deles, né? E eles são excelentes, né? Eles são excelentes e deixam a gente voar, né? Se não fosse com a anuência deles, talvez a gente já teria se emancipado. Mas eles dão anuência. É porque tem muito dono de imobiliário que tem medo do corretor destoar, né? Com certeza tem. Medo de ser melhor que ele. Tem essa vaidade, né? No dia que eles enxergarem
que tem que fazer voar, não vai voar. Vai só preparar e dar condição de permanecer. O que eu estou falando é muito sério. Assim, eu acho que hoje, no mundo que a gente está vivendo e no momento que a gente está vivendo... Porque antes era, eu mando e você obedece. O pai falava assim, meu filho, eu sou seu pai. Você é meu filho, eu mando. E mudou. Hoje a gente está na era da comunidade. As coisas são compartilhadas. É assim, o que você acha? O que eu acho? Então vamos decidir aqui em conjunto. Então, assim, hoje os donos de imobiliária que entender que eles têm que fazer a imobiliária ser produtiva, ser competitiva, ao ponto de uma corretora do nível da Stacy não querer sair da imobiliária, aí sim eles vão entender que o processo é diferenciado, que não é reter, e sim fazer voar. Quanto mais voar, mais a pessoa vai querer ficar ali, porque sabe que ele está agregando valor. Chega a arrepiar na hora de falar. Mas isso aí, Tiago, que você está falando, é o que acontece hoje no mercado. Os donos de corretora, eles não agregam, em sua maioria, não digo eu sim, eu conheço o Ilcim de poucos contatos que eu tive, deu para ver que é uma pessoa fenomenal. Ele é. Mas eles querem tirar tudo do corretor e não querem agregar nada na vida do corretor. Eles querem manter o corretor dentro de uma corretora. Vamos dar um exemplo, a sua equipe lá são 9, tem lugares aí que tem 20, 30 corretores. E eu falo que é 20, 30, 3 vende e 27 é só para abrir e fechar a corretora. Porque e todo mundo tem família, isso, né? mas alguns donos, não são todos, alguns donos de corretora, eles estão querendo isso. Eles estão querendo manter a porta deles aberta e manter ali 2, 3 que venda e o restante que fica para abrir e fechar. Abrir e fechar. Ele não está preocupado em agregar na vida do corretor, que é que nem a Tchala falou, que o corretor, ele precisa de entender que o dono da corretora é parceiro dele. Isso aí. Não são inimigos. Que é o que faz você estar lá 17 anos na Roma e não sair. Faz a Tchala estar 15 anos e não sair. Por quê? Se o Sim fosse um má administrador, vocês não estariam lá. Se o Sim não desse autonomia para vocês, vocês não estariam lá. Com certeza. Entendeu? Então, quando a maioria dos donos de corretores entender isso, donos de corretora entender isso, muitos corretores vão voar. Também vão começar a fluir também. Eu concordo. Entendeu? E eu sempre falo isso, e às vezes as pessoas ficam, não, Nilson, não sei, eu falo, rapaz, dono de corretora tem que entender que eles dependem dos corretores. E se todo mundo entender, o faturamento deles vai melhorar demais, né? O corretor feliz vendendo, não é dinheiro pra imobiliária. Aquela pegada que a gente estava falando, o corretor é cliente do dono da imobiliária, porque ele faz ele faturar. Então, se o dono da imobiliária percebe ele como parceiro e começa a facilitar a vida do corretor, ele vai ser muito mais feliz do que ele é hoje. Só que, assim, falta gestão. Falta gestão e falta um olhar. Que aí que a gente é muito grato pelo Simões ter participado da história da Roma, porque ele deu esse olhar, né? Esse olhar de comunidade que a Tchala falou, que é onde todas as pessoas são ajudadas. Não é só um ou outro que ganha, não. É o ganha-ganha, todo mundo ganha, né? E todo mundo tem oportunidade de dar o melhor para sua família, todo mundo tem oportunidade de crescer, não só um ou outro, né? E, claro, o dono da imobiliária vai crescer mais. Isso aí é normal. É o dono da empresa. E eu fico feliz, né? Quanto mais o Sim cresce, eu fico feliz porque ele me deu a oportunidade, né? Então, eu fico feliz pelo crescimento dele. E é esse sentimento que a gente tem que ter também, de reciprocidade, né? Que a gente sabe que no nosso mercado há um sentimento ruim que permeia. E a gente tem que tentar eliminar esses sentimentos também, né? É um mercado da desconfiança, né? É um mercado onde... Muito difícil, né? Mas os bons se unem. Os bons, a energia boa traz outra energia boa, entendeu? E se você tiver num ambiente familiar, um ambiente gostoso de trabalhar, você vai desenvolver um trabalho melhor. Eu aprendi que a gente tem que ter por perto. E eu uso hoje isso na minha vida pessoal, eu uso hoje na Roma, no meu trabalho, né? E eu uso em todos os lugares. Eu aprendi que a gente tem que ter por perto pessoas com comportamento agregador, sabe? Que tem uma cultura, uma índole, sabe? Que querem buscar o bem, que busca fazer o bem, que busca agregar, busca fazer um trabalho a 4 mãos. Então, uma pessoa que tem um comportamento agregador e que busca ter um resultado acima da média. É que tem um resultado acima da média? Não. É que vende muito? Não. É que busca vender muito. O cara é bom, é um ser humano bom e ele busca vender muito. Então, assim, comportamento agregador e resultado acima da média, juntar pessoas que são assim é sucesso, não tem como dar errado. E tá difícil, né? Você conseguir pessoas com esse perfil aí tá difícil. Ainda mais no mercado imobiliário. Enquanto encontrar, tem que segurar e não deixar embora. Tem que amarrar. Por isso que eu falo, as imobiliárias têm que pensar em como elas vão fazer para ser uma imobiliária mais agregadora, uma imobiliária mais produtiva,
Entendeu? Isso, Para poder reter. Porque elas não é iam- assim, eu não vou deixar você trabalhar, eu não vou te dar o telefone de fulano, ou eu não vou... Calma aí, a informação que eu vou dar aos poucos. Não, dá informação, deixa o cara aí, deixa ele ser reconhecido, deixa o construtor conhecer ele. Entendeu? Deixa, eu faço isso, tá? Vamos lá, eu vou junto, mas vamos comigo. A Stacy me chama, o outro me chama, vamos, eu vou. Eu não vou sozinha, não. Eles vão junto. Todo mundo. Você tem que aprender também a caminhar, né? Entender como é que funciona o mercado. Não é aprender, é ser reconhecido. Porque quando você sai da imobiliária e você vai lá conversar de frente com quem você precisa conversar, você é reconhecido. E a próxima vez que você volta, a pessoa te olha de uma forma diferente. Você tem que se permitir, você tem que ir. Se não for, você ficar na imobiliária sentado, esperando, esquece. Porque existe dono de corretor Aí que você não se deixa. Não deixa. Aí você vai ser a imobiliária que, igual você falou, serve só para abrir e fechar a Abrir e imobiliária. fechar. Eu não quero. Eu não quero ser assim e eu não quero que ninguém que seja ao meu redor seja assim. É aquele Vamos assunto todo também do mundo. demonstrador de imóveis, né? Existe o corretor e existe o demonstrador. O cara que vai lá, abre apartamento, aqui é uma sala, aqui é uma cozinha, um quarto, Eu tava numa e corretora... 400 mil reais. Agrega que valor? Você não- Nem- Não agrega Eu valor, tava né? numa corretora uma vez e era 8h30 da noite, acho que 7h30 mais ou menos, entrou um cliente e fez a proposta em um imóvel. Aí esse corretor que estava atendendo falou assim, tá, amanhã eu respondo para o senhor. Quando o cliente foi embora, eu falei assim, rapaz, você vai responder amanhã? Que Você loucura, liga né? pro construtor aí, rapaz. Não, isso não... Quem tem que ligar é gerente. Eu falei, rapaz, me dá o telefone aqui que eu ligo. Eu vou ligar pro construtor, que era até o seu Manuel Meira na época, do Leonardo. Sequimeira, do seu Isso, Manuel. Sequimeira. Hoje é o Eduardo. Isso, eu falei, rapaz, me dá aqui, eu vou ligar pra ele agora. Não, você tá doido deixar isso pra amanhã, pai, você tá doido. Amanhã o cara vai botar a cabeça no travesseiro. Porque o cliente, quando bota a cabeça no travesseiro, já era. Travesseiro de coisa roupa venda, né? totalmente acessível, né? Entendeu? Assim, Nossa, você pode ligar pra ele a hora que Família quiser. E ele maravilhosa. não ligou. Ele perdeu o negócio. E venda é emoção, né? Você tem que aproveitar o time ali e executar, porque... Ele não ligou, cara. Ele perdeu o negócio, mas não ligou. eu acho que a Stacy tem muito isso, assim. É uma corretora, a gente brinca assim, fala que tem que ser eficiente, porque a obrigação do corretor de imóveis ser eficiente, tem que ser consultivo, porque você tem que, de uma forma, prestar uma consultoria, você tem que entender o que o cliente tem que estar falando e tem que ser humanizado. Aí, quando junta os três, a sua obrigação do que você tem que fazer, você escutar o corretor e ser humano, ela é 100% assim. Os clientes que ela vende e que ela atende, eu acho que pegar uma boa porcentagem das vendas dela é carteira própria, indicação. Já tem uma carteira formada, já estruturada por conta disso. Ela... Às vezes, ela vai contra o que ela precisa, vai contra ao que a imobiliária precisa, ou que outra pessoa precisa para ouvir e atender o cliente. Eu falo, Stacy, mas olha, pelo amor de Deus, Stacy, a gente tem que fazer isso e isso. Ela, não, meu cliente está falando que precisa disso, eu vou encontrar e eu vou conseguir fazer isso. Aí ela consegue. No final, ela sempre consegue. E o cliente fica encantado, fala assim, cara, ninguém conseguiu fazer isso, você conseguiu, você me escutou, você teve ouvido para me escutar. É onde eu falo que as mulheres vão longe. Né? Dominar o mundo, né? Mas hoje tem corretor que não tem paciência, não. Não, tem corretor que usa paliativo. A necessidade do cliente, ele não atende a necessidade. Ele cria alguma coisa para tapar o buraco ali. E na verdade não é assim. E aí cria uma falsa narrativa, né? Porque é isso e o cliente percebe. Quando você fala uma coisa que não é para a pessoa, ela vê quantos clientes já chegaram assim para mim, fulano falou que os juros não aumentavam, por exemplo, que isso é um assunto muito delicado, né? Pra gente que vende na planta, a gente tem que falar exatamente o que é. Porque isso é uma bola de neve. Para que eu vou quebrar a vida de uma pessoa? Eu penso muito, a gente tem que ter responsabilidade. E a gente tem responsabilidade de acordo com o Código Civil. A gente tem que prestar uma informação correta, né? Tem que saber a pessoa tem que saber onde que ela está pisando, o que ela está comprando, né? Porque não vale a pena. Aí você faz uma venda só, nunca mais você vai ver essa pessoa na sua vida. Faz o corretor de uma venda só, né? Só faz um. Exatamente. Às vezes a pessoa começa com 3 mil, ela não vai saber que dependendo vai terminar com 10 mil. Então se o corretor não explicar Olha, isso pro Nilson, eu já deixei de vender muito, porque eu falo. Eu já perdi várias vendas. Coloca emoção na frente da razão. E a mesma pessoa foi lá e comprou, às vezes, o mesmo imóvel com outra pessoa que conseguiu tampar, sabe? Mas eu não faço. Eu prefiro perder, porque eu sei que lá na frente ela vai falar, por que você fez isso comigo? Eu sempre pergunto pro cliente qual o valor máximo que ele aguenta pagar uma prestação. Se ele fala assim, Nilson, 7 mil. Aí eu vou lá e começo com uma prestação lá embaixo, que aí você faz mais ou menos uma ideia, uma estimativa, que aí chega dentro dos 7 mil. Ó, você vai começar aqui com 2 mil, 2.500, vai terminar aqui em 7 mil. 7 mil... Não, Nilson, 7 mil de prestação dá pra mim, 7, 8 mil. Aí você dá uma ideia pro cliente. Exatamente. Do que, de repente, o cliente começar com 2 mil
e ele só puder chegar a 3 mil só. E a pessoa fica agradecida e confia em você, porque você está falando a verdade, né? Então, você já agrega um O valor. corretor que entender que ele não pode vender só por conta do dinheiro da comissão do bolso, e ele entender que são pessoas que a gente tem que ouvir, ele, é o que você falou, vai ser corretor. Existe olhos para o cliente num atendimento e existe olhos do cliente. Quando o corretor passar a olhar para o cliente e enxergar com os olhos do cliente, tudo muda. Vender o que ele compraria, no caso, né? É o que ele Será precisa. que eu compraria esse não imóvel que eu quero, nessas porque condições? a venda está na nossa mão. A gente que tem informação. Tudo bem, hoje os clientes chegam com informação, eles sabem Mais de do- tudo. Não, hoje, há Mas- 10 anos atrás Mas pra está na hoje, nossa mão. A gestão disso está na nossa mão. Direcionamento. Por isso que a nossa profissão é uma profissão muito séria. É uma profissão muito séria, porque a gente está realizando sonhos, as pessoas estão confiando, às vezes, o dinheiro de uma vida inteira, um investimento que não, é uma cidade de temporada, segunda moradia, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito séria. Então, hoje, se o corretor pensar quanto eu vou ganhar de comissão, o dinheiro que vai entrar no meu bolso, vai ser o corretor de uma venda só, o que você Não, falou. tem corretor que já entra no apartamento calculando a comissão. Pô, esse aqui eu vou ganhar X aqui. E não vende, porque não é assim. faz que até funciona. a dívida com o dinheiro. Eu brinco assim, não faz conta da comissão, não. Não tem Dá azar, né? Todo corretor fala, não Dá calcula a azar, comissão. vende Não, e agora primeiro, você depois tem que você vê. vender, assinar contrato e Esperar terminar de 7 esperar dias. 7 dias, né? Você só começa a fazer a conta porque- depois de 7 dias. Não, mas é assim. A lei certinha é para compras online, quando o cliente não foi no imóvel. Aí ele Quem falou pode isso pra mim desistir. foi o Glauber da Gotardo, ele falou sobre A gente isso. teve essa dúvida, eu fiz a consultoria com o advogado e é assim que funciona. Só se De ele acordo com a lei comprar- do consumidor, ele tem... Se ele assinar o contrato dentro da construtora, Isso, no a gente falou sobre escritório, isso, isso. aí ele não pode desistir, ele já paga a multa entendi. imediato. Agora, se ele comprar online, assinar o contrato online, aí ele tem 7 dias, porque não configurou uma compra física. Isso. aí. O Glauber da Gotardo, ele falou sobre isso, sobre essa questão aí. A gente até aprendeu, tá vendo? Isso é uma aula, Você não né? sabia Lu? disso, com certeza Com você não certeza sabia. não. Isso é muito pra nós, né? Oh, meu Deus. É muita coisa. Mas você falou um negócio de hoje o cliente ele vem muito preparado. Eu já tive um caso de ligar pro meu cliente, eu tava com eu sei que o cliente rodou Guarapari inteiro, de perguntar a ele onde que tinha um determinado imóvel à venda. Oh, Porque eu precisava para outro cliente, eu sabia que ele tinha rodado o Guarapari inteiro. Nossa! Ele falou assim, rapaz, fulano de tal tem. Aí eu procurei o parceiro de tanto que ele olhou. Ele olhou 40 imóveis. Eu falei, meu filho, se você não achou até agora, eu tô achando que você não quer comprar, né? Essa era digital, eu acho que a pandemia, falando da pandemia, assim, o que a gente tinha que evoluir com 10 anos, em 6 meses, 1 ano, a gente evoluiu no mundo digital. Onde não tinha escritura online. Hoje a gente tem. Hoje, antigamente, tem muito cliente fora do Brasil. Tinha que mandar o contrato, eles assinarem, mandar de volta via Sedex para fora do Brasil. Hoje não, é tudo online. É o D4 Sing lá, que é o sistema que eu uso. Você vai lá, bota o aplicativo, a pessoa tira a fotinha, assina online no e-mail, que pronto, juridicamente tá. E eu procurei antes de contratar. Eu fui no RGI, eu procurei na classe lá, eu fui atrás de advogado para saber se tinha realmente validade. E tem. E aí veio as escrituras e agora eu tive com o gerente geral da Caixa Econômica e ele falou que está tudo quase pronto para a gente trazer os financiamentos para ser online também. Olha que sonho. bacana, né? Aí, meu irmão. Porque hoje o mercado ele é muito mais audiovisual do que antigamente. Antigamente você fazia anúncio no jornal, você tinha que ser craque em literatura para você fazer um anúncio bonito, para ver se atraiu o cliente. Aí voltando no que você falou, que o cliente vem mais preparado, ele não vem preparado porque ele só roda aqui. Ele roda aqui pra caramba também. Mas antes dele chegar aqui em Guarapari, Ele ele já olhou todos olhou os tudo. sites e Mas todos. pra mandar mole tem E tudo, né? OLX, Viva Real e todos aí. Agora eu selecionei quais eu quero, agora eu vou visitar. Então, além dele vir no mundo digital, ele vem na visita. Quando ele chega na imobiliária, nossa mãe, Mas tem que estar eu preparado. vejo assim que tem duas vertentes nisso. E porque eu me coloco. Quando a gente fica muito digital, a gente fica muito confuso também. E quando você chega no físico, você quer sentir uma segurança. Porque o digital te traz uma estabilidade. Eu sinto isso dos clientes. Né? E a gente tem que estar preparado para dar essa segurança para o cliente. Porque quando você chega, o cliente chega para você confuso e você também fica confuso, aí pronto. Aí A gente faz desanda umas tudo. perguntas, você não consegue Aí, responder, você já... você tem que estar preparado para dar segurança e até para mostrar para ele que às vezes aqueles anúncios que ele vê na internet não é realidade. Que Muito. acontece isso também, né?
Então, você tem que estar preparado para falar de metro quadrado, você tem que estar... Porque tem muito anúncio antigo, anúncio de 1 ano e meio atrás, as coisas estão mudando muito rápido. Então, você tem que ser o corretor consultivo para apresentar para o cliente a realidade, né? Então, o que acontece, Stacey, falando sobre isso aí? Hoje a gente vê o mercado imobiliário, a questão do alto padrão, né? Que hoje virou febre, né? Alto padrão. Eu vi rapaz que eu estava vendo uma palestra dele, falando que o corretor gosta muito de alto padrão, porém não conhece um milionário. Mas ele coloca não é fácil, lá no, ele coloca no Instagram Não sabe nem dele quantos lá, zeros tem 1 milhão, não né? sabe nem quantos zeros. Ele coloca lá no Instagram dele lá, especialista em alto padrão. Aí, como você falou, aí a pessoa chega nesse especialista de alto padrão, ele tem 2 meses, mais ou menos, vamos falar aqui de mercado de Guarapari, ele não vendeu nenhum colorido ainda. Não falando mal dos coloridos, Não falando mal dos coloridos. Foi o vídeo que eu fiz lá, né? Então ele nem vendeu e ele já botou lá especialista em alto padrão. Aí o cliente chega até ele e fala assim, quantos metros quadrados tem um espaço azul? Não sabe falar. Peraí que eu vou ligar. Só um momento. Só um momento. Vou perguntar aqui pra Stacey, vou perguntar pra Charla. Não, eu acho assim, que você não tem como conhecer tudo de tudo. Não tem como. A gente tá falando de quantos imóveis à venda hoje na Praia do Morro. Você não conhece todos os prédios, você não conhece todas as sim. plantas, todos os apartamentos. Mas pelo menos você tem que ter ali na hora e falar assim, não, mas só um você momento. tem que vender a realidade. Você não vai colocar algo no seu Instagram que você não vive. Entendeu? É isso que eu acredito. Se você pôs lá no Instagram, Fake, né? você tem que fazer na É realidade. isso aí. Pra que eu vou falar aquilo que eu não faço, gente? Alto padrão, né? Nilson é alto padrão, né, Não Nilson? faz sentido. Eu botei alto colorido lá. A gente tem que viver a realidade. Aí o corretor erra, que ele quer ser muito grande no Instagram e quando o cliente chega na realidade não percebe isso. Muito Aí- videomaker hoje em dia, né? Aí vende aquilo que não é. Tem muito dedo em frente ao celular. Quer se posicionar de uma forma que não tem condição de sustentar. Seja primeiro, depois você Isso aí. né, mostre aquilo, mas seja primeiro. A gente tem que ser real, o cliente quer pessoas reais. Por mais que ele vá no seu Instagram, que ele vá ver, mas ele quer chegar e ver que essa pessoa existe. Quer sentir segurança, quer se sentir bem atendido, né, quer se sentir confortável. A gente está falando 1 milhão, 2 milhões, Espaço Azul de 3 milhões e meio, imagina, você tem que saber do que você está falando, senão você não vende, não. E numa cidade que é segunda moradia, temporada, não Segunda é? moradia. Muitos deles já tem a casa, já tem... Quem compra o Espaço Azul não é nem segunda moradia mais, é 13ª moradia, 14ª. Sei, né? tem muito com gente. Você sabe que eu acho assim, ele tá sendo, pelo que eu tô vendo ali, os clientes, quem tá comprando, vai ser um prédio residencial. Muitas pessoas, Muito muitos completo, né, empresários de Guarapari estão optando em comprar para morar lá. Ali vai A ser gente um pega alguns empresários, fenômeno aqui. alguns empresários específicos já compraram, já estão ali. Eu acho que vai ser um divisor de água aquilo ali. Que a gente não tem um empreendimento daquele patamar hoje em Guarapari, temos? Não, né? Não. É o maior. Não, hoje é o maior, não tem igual. Maior. Charla, falando da questão você falou da questão de clientes, né? A gente teve conversando com o Glauber da Gotardo e ele falou que teve um cliente do Rio Grande do Sul que comprou um Napoli com ele. A gente ficou assim, pô, Rio Grande do Sul. Não é comum, né? Não é comum, a gente fala sempre Minas, Itaperuna, Campos. Vocês têm uma ideia do que vocês fizeram da Ideale sobre clientes que compraram? Foi muito cliente de Guarapari ou cliente fora de Guarapari? Você perguntou para mim, mas... Não, pode ser as duas. Eu vou deixar a Stacey responder, porque ela teve uma quantidade significativa e os clientes dela... Pode falar, Pode não tem falar. problema não. Teve assim, foi dividido. Não foi só de um local, não. Alguns de fora do país, muitos de Minas ainda, Belo Horizonte compra muito ainda, né? E alguns de Vitória. Vitória tá vindo para cá. Grande vitória. Depois Né? do Alphaville, né? O Alphaville fez enxergar. aquela parte final ali da Praia do Morro aparecer. Então, a gente está recebendo bastante cliente de Vitória, que são, inclusive, clientes mais exigentes. Né? São clientes mais diferenciados. preparados, com uma renda per capita maior, né? Que a gente tem que estar mais preparado para poder atender. Pega a calmaria de Guarapari, Não, encanta, né? Falando sobre isso aí, tem um diferencial que às vezes não... Veio o Alphaville, aí o Alphaville trouxe a Grande Vitória. A Grande Vitória tem um poder aquisitivo, assim, um poder de compra muito grande, mas eles enxergavam Enseada, Bacutia, Piracanga. Aí veio o Alphaville trazendo eles para cá. Juntou, deve ter sido estratégico, né? Com a Ideale, lançar os 5 empreendimentos todos na Beira-Mar por conta da lei do sombreamento, Isso. eles aprovavam e conseguiam lançar, ou não ia lançar Ou não mais. lançar. Então, assim, eles construíram por ser Beira-Mar para esse padrão que já estava com gatilho do Alphaville, e aí a gente teve a oportunidade de trazer para a Praia do Morro médio e alto padrão.
por conta que eles só enxergavam Enseada, Bacuti, Piracanga, igual eu falei. E a gente teve a oportunidade de ter esses clientes aqui agora. E antigamente, só quem comprava em Guarapari era mineiro. Mineiro. Aí você começou a enxergar Campos, Itaperuna, então o Rio de Janeiro também veio. Aí tem uma porcentagem de Brasília e uma porcentagem muito grande para fora do Brasil. Hoje, se você fizer investimento no marketing digital, porque quando você converte para cá, para eles não... E aí eles não têm condição. Em Guarapari, por ser construção de recurso próprio, os consultores constroem com dinheiro próprio, não precisa de banco, não é gericado igual outros lugares. Dá condição de pagamento. Então, em qual lugar? Eu não conheço. Eu tenho corretor amigo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de todos os lugares aqui do Brasil, e eu não conheço lugar nenhum que você compra com 10% de sinal o restante de 100 meses, cara. Então, é o que eu falo. A questão do podcast é por conta disso também. Que as pessoas precisam saber a forma que a gente vende em Guarapari. Como você falou, ninguém... Pô, com 10% de sinal, eu compro um imóvel lá e parcelo direto. Os clientes não sabem. Então, quando a gente abre a boca para falar, não é banco... Ah, não é. Você me dá a documentação aqui que a gente vai fazer seu contrato, 10%. E hoje as construtoras são confiáveis, né? Então a gente tem a Ideale, por exemplo, você vende sem medo para a Ideale, para Gotardo. Você nem subiu. São construtoras de 20, 30 anos de mercado, gente. Que tá mais que sustentado. E a gente conhece o padrão da construtora, né? A gente sabe que eles vão entregar, então fica fácil vender, né? Tem consultora que não entrega, não. Tá demorando a entregar. Aí você não vende. Vou até tomar uma água. Deixa no canto. Mas aí que tá, nesse universo todo de construtora, você tem às vezes um problema só. É muito difícil. Mas eu acho interessante que tem corretor que ainda oferece. Porque aí vem aquela questão que a gente falou, porque ele pensa na comissão. Ele não pensa na... Ele gosta de adrenalina, né? Só que eu avisei para um dono de corretora uma vez, eu falei, seus corretores vão ser responsáveis. É corresponsável. Não adianta, não tem para onde fugir. Vai ser lindo botar hoje 20 mil no bolso, 30 mil no bolso, depois lá na frente vocês vão responder. Mas... é o que eu tô te falando. É o que eu tô te falando. Tá mudando. Tem mudado, mudou. E as pessoas que não entenderem, não enxergar essa mudança e não procurar também se transformar, vai ficar. Aí não vai entender, aquela imobiliária, aquela corretora, aquele corretor, tá tendo sucesso porque entendeu e foi. E igual quem, naquela época que era livro, biblioteca, cansei de ir para a biblioteca para estudar. Era livro, biblioteca e do nada vem o computador, vem o Google, vem... Aí até essa mudança de cultura, mudança de pensamento demorou um pouco, mas foi. Da mesma forma, o mercado imobiliário está em transformação. As pessoas estão em transformação. E quem não entender que precisa ir junto vai ficar para trás. Não tem como. Quem não acompanhar a atualização, né? Um atendimento humanizado, a pessoa vê na internet, mas ela quer vir aqui olhar no olho da Stacy e falar assim, Stacy, quem é você? Onde você trabalha? O que você vai me dar aqui? E tem corretores que fazem um trabalho audiovisual muito bom e pessoalmente são ótimos corretores competentes. Então agrega valor muito grande naquilo ali e as pessoas destoam dos demais. Ou o contrário, né? Faz um audiovisual... horrível. Um audiovisual top. E quando vem o corretor não atende direito. E tem corretor também que não está nas mídias sociais e vende bem. E vende bem. Porque não é uma receita de bolo, né? Só internet, né? A pessoa entra no Instagram ali, o corretor tá vendendo pra caramba. Porque às vezes um amigo meu postou lá 4, 5 contratos de uma vez. Aí eu falei pra ele assim, para com isso, para de mentir na internet. Aí ele começou a rir. Ele falou, nisso que eu juntei uns que eu tinha feito aqui de uma vez e botei para as pessoas pensarem que eu tô vendendo. Eu falei, caramba. Velho. Aí eu fiquei assim, às vezes eu converso com o pessoal e falo, gente, o nosso mercado, ele tá... Infelizmente, é um mercado de glamour e que as pessoas acham que falar, que faz, sem fazer, vai ter algum benefício. Mas é o que eu falei, tá em transformação. Transformou, mudou. Falaram comigo sobre a Roma, vieram falar sobre a Roma, mas será que é a Roma? Eu falei, cara, eu sou um cara que eu vejo muito essas coisas. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, velho. A Roma tá vendendo. Eu falei, não, de coração mesmo, porque a gente vê o mercado hoje, as pessoas ficam falando, eu falei, cara, a Roma tá vendendo. A Roma não é Instagram, não, velho. De ficar ali, a Roma fica tá pouco. A Roma é pouco atuante no Instagram. Não é muito. Eu digo, às vezes, eu digo da questão de Instagram. A gente tem investimento no marketing digital, nas campanhas. Agora, no Instagram mesmo, a gente tem uma melhoria bem grande para acontecer. Eu falei, não, o pessoal lá tá voando, não tem pra onde correr. E tem um tipo de venda... Tá aceitando o currículo? Você viu que ela falou que tem que ser um espírito agregador, você não vai se encaixar, não. Sacanagem. Ai, Deus. Tem um tipo de venda que você nem vê o cliente, né? Que ele vem digital e eu já fiz várias vendas assim. Vídeo chamada, né?
videochamada. É muita confiança, A né? pessoa não vem aqui, já vendi apartamentos de milhões, não veio aqui. O último, eu vendi um Platinum, 2.200.000, eu acho. O cliente não veio, ele fez tudo pelo telefone. Mas a mesma segurança que você tem que fazer presencial, você tem que passar pelo telefone. Entendeu? Não é fácil, Não, mas... muito difícil. Aí você tem que ter conhecimento, você tem que tornar o seu atendimento físico pelo telefone. Ele compra Entendeu? confiando em você. Mas o cliente mesmo, quer isso, tá? O cliente quer facilidade, mas você tem que saber vender. Você tem que viver o mercado. Corretor, antigamente, não dei certo na vida, eu vou ser corretor. Agora dividiu em Cliente Uber, né? meu virou corretor de Não, novo. aqui, Aposentou e virou. aqui eu Mentira. formei. Se aposentou e virou cliente. Virou As pessoas corretor. que eu conheço viram pra mim e falam assim, aqui eu formei, não tô conseguindo meu trabalho, não tem como você me contratar pra trabalhar na imobiliária, não? Aí eu falo assim, gente, calma aí, não é assim. Ou você escolhe ser corretor, ou você escolhe essa profissão pra sua vida, ou você não vai ser um corretor de sucesso nunca. Porque é uma profissão séria, é uma profissão encantadora. E aí, quando você escolhe de verdade, que você vive, que você respira, que você atende os seus clientes, que você estuda o mercado, que você faz a ponte do bem com as construtoras e você consegue respirar isso, naturalmente os clientes percebem. Naturalmente eles conseguem enxergar isso. Não precisa de falar, eles sentem. É o que eu tive quando eu fiz o podcast com o Jussandro Xavier, lá de Vila Velha. Ele falou, ou você está corretor, ou você é corretor. Os dois não pode. É que nem que você falou, arruma lá um emprego pra mim lá que eu quero ser corretor. Porque de noite eu trabalho em outro lugar, mas... Não, ou você não vai é dar corretor, certo, né? Não consegue. Não faz sentido. Eu tive dois amigos meus que estavam numa corretora, eu falei com eles, ele estava trabalhando numa empresa e estava sendo corretor. Eu falei pra ele, ou você escolhe uma coisa ou você escolhe a outra. Os dois não dá. Ele falou, não precisou nem ele pedir demissão. Acho que 3 dias depois mandaram ele embora. Ele veio falar comigo. Eu falei, pô, que bom, velho. Porque agora você vai ser corretor 100%. Tem que se dedicar. Sentar na mesa e ficar com o computador aberto e pensar que isso é ser corretor, isso é trabalhar, é um sonho que fica na cabeça. Quando você vai lá na realidade, no dia a dia, que você senta, que você começa a trabalhar, não consegue, não rola, não desenvolve. Subir 12 andares de escada em obra. Não consegue, Subi 17 É um já. desafio. Eu e Stacy uma vez fomos no Ser corretor Buenos de Aires, imóvel. dentro de mato lá, tirando foto, subindo o morro. Ser corretor de imóveis é um desafio. Não é para qualquer um, não. Tem que ter tem que ter vendas na veia. Mas também quando é picado igual a dengue, né? Quando você é picado por esse mosquitinho, é apaixonante, é encantador. Charlie, você via em você que você tinha esse dom de venda. Por que você saiu da venda e para gerência, que é muito mais burocrático? É um trabalho, é um trabalho chato. Eu lembro que a Stacy foi minha gerente. Na saída dela, você foi acotada. Na época ninguém queria. Mas Tchala não vai dar certo. A Tchala nem fica aqui na imobiliária. Tchala não vem na imobiliária, turista. Vende um imóvel e vai embora. Vai embora. Não explica não, que eu vou explicar. Porque eu que indiquei. A Tchala, a maior qualidade dela é entender de pessoas. Isso eu sei muito bem. E a pessoa que é gerente, que lidera equipes, ela tem que entender de pessoas e ela se dava bem com todo mundo. Não tinha uma pessoa que não se dava bem com a Tchala. Então, assim, aqui, imagina, não vou citar nomes, né? Não vou citar nomes. Poxa. Poxa, Mas assim, na na equipe lá, né, naquela atual conjuntura, a única pessoa que se dava bem com todo mundo era a Tchala. Falei com ele assim, não tem como ser outra pessoa. Fulano não vai ser assim, Ciclano vai ser assim, tem que ser ela. Né? E é isso, eu acho, que fez ela transformar. E ela gosta muito, ela gosta de servir, ela gosta de ajudar, ela dá palco, né? Ela não é uma pessoa egoísta. Então, assim, o líder tem que ser assim, ela tem todas as características para ser líder. Ela vende muito bem, mas eu acho que como líder, ela faz muito melhor e muito melhor que eu, porque... eu sempre... Você tem poder de aumentar a comissão? Stacy, mas no comecinho foi fácil não, tá? Eu sofria na mão de Tchala, tá? Mas foi um momento de transição, assim. Foi, mas ela evoluiu muito. Eu sempre fui boa na parte de proposta, de passar a proposta, mas na parte do ser humano ali, naquela época eu era muito nova, eu tinha um pouco de dificuldade, e ela lidou muito melhor do que eu. Né? Foi um processo, assim, eu nunca pensei... Nunca acreditei em mim naquele período. Eu lembro que você entrou cheio de medo. Que eu era capaz, que eu podia. E aí a Stacy olhou pra mim e falou assim, Tchala, você pode. Você tem tudo. E eu falava assim, cara, eu tenho tudo o quê? E ela enxergava em mim
Aí indicou e eu fui indo numa dificuldade muito grande, porque era corretora de imóveis, era mulher, numa equipe de... Só tinha homem, só tinha eu de mulher. Não, na época tinha a Nájila. Nájila. A Nájila. A Maria Já tinha saído antes. Então, assim, praticamente só eu de mulher. E eu falei assim, caraca, que rojão, vambora, né? Vamos lá. E fui. Nem o Wilson e a Kelly, eu acho que de fato, assim, acreditava. E aí, quando eles foram, eu fui trabalhando, fui me esforçando. E eu tenho uma característica assim, eu não aceito não. Você fala, eu aprendi, meu pai me ensinou muito isso quando era nova. Você já nasceu sem nada, pelada. Se você receber um não, tudo bem. Mas um dia você vai receber sim. Então, continua. E eu recebi um não ali, uma rejeição ali, sabe? E aí, mas aí eu fui solucionando os problemas. O que eu entendi? Ah, entendi. Se eu começar a solucionar os problemas dos corretores, da imobiliária, das pessoas que estão ao meu redor, eu vou ser reconhecida. Aí eu comecei. Chegou num certo momento que todo mundo falava assim, tô com um problema, quem eu vou buscar? A Charla. Tô com um problema, quem eu vou buscar? A Charla. Foi aí que eu consegui conquistar o meu espaço, foi aí que eu consegui me posicionar. Aí daí pra frente eu só fui me aperfeiçoando, melhorando. E eu não sou nada sozinha. É 4 mãos, é equipe maravilhosa, é imobiliária maravilhosa que dá condição da gente trabalhar. Suporte bacana, né? E aí eu lembro que na nossa época que eu trabalhava lá, ir lá, né, Vala? ela fazia eu ir no centro 5 vezes pra fazer a mesma coisa. Eu voltava, ela não esquecia. Mas você tem que me dar crédito aí. Não, claro, é tudo com você, Anny. Então, era um monte de corretor, uma equipe inteira, e eu fazia tudo, a parte burocrática, contrato, a parte de proposta, de entender o porquê o corretor estava reclamando. Venda fácil, ninguém procurava a Charla. Dava pepino, Charla. Do administrativo das planilhas, de fazer repasse de comissão. Aí eu falava assim, caraca, como que eu vou dar conta? Eu trabalhava na Roma até meia-noite, todo mundo ia embora, eu fechava a Roma e ficava lá várias noites. Tinha dia que a gente ficava lá com você por dó, né? Vamos ficar um pouquinho com a Charla aqui, tadinho. Ficava. E aí, graças a Deus, a gente veio com uma nova gestão, e aí conseguiu estruturar, colocando cada um no seu lugar, dividindo as funções. Aí eu tive até tempo para eu pensar de uma forma estratégia para gerenciar melhor. E aí hoje eu sou realizada, eu amo o que eu faço, eu amo o lugar que eu trabalho, eu amo as pessoas que estão do meu lado. E bora pra frente. É bom demais quando é assim. Stacy colocou ela como gerente, que era gerente, era você. Era. Por que você resolveu sair da gerência para virar corretora? Então, teve um tempo aí, né? Eu fiquei 5 anos fora. Meu esposo foi ser pastor. E aí eu larguei tudo. E fui com ele. Foi um chororô no dia, menina. Nossa. Não, isso aí eu faria. Eu tinha 2 meninos pequenos, o Heitor tinha 3 meses e na época foi me exigido voltar muito precoce para a imobiliária e isso me feriu demais também, né? Porque eu precisava cuidar dos meus filhos, né? E aí teve essa oportunidade de sair e foi nesses 5 anos que eu comecei a entender de pessoas. Foi que Deus me transformou. Porque eu era uma pessoa muito sisuda na época, né, Lucas? As pessoas tinham até medo de mim, não sei nem porquê. E eu era muito fechada. Eu tinha medo dela, eu tinha. Aqui, Todo mundo tinha. Eu sentada na mesa lá, ela falou assim, Charla, eu preciso de conversar com você. Nossa, ela precisa de conversar comigo. Olha só que absurdo, a pessoa ter medo. Gente, ó, horrível a mão ficava assim, até ó. me envergonho. Na barriga, ela precisa de conversar comigo. Eu tava na rua, falei, quando chegar, você vem aqui na minha sala. Eu falei, fiz alguma coisa. Eu até me envergonho, porque é ruim você não, Stacy, mas pessoas, no seu cargo na época era bom. Porque as pessoas te procuravam com real necessidade. Não procurava à toa, né? Porque corretor e assim, é muito na época, folgado, teve né? um corretor que falou assim pra mim, você não sabe vender imóvel, você sabe vender pão. Porque eu comecei como secretária na República dos Pães com 14 anos de idade. Eu fui ser secretária ali, né? Clovinho me deu oportunidade. Aí, esse corretor me conhecia de antes. Aí teve um desentendimento, ele virou e falou dessa forma pra mim. Falou assim, não, você não sabe vender imóvel, não, você sabe vender pão, né? Aí, aquele dia me despertou. Não, de forma nenhuma. Aí, aquele dia me despertou, vou ter que me posicionar, porque eu acho que eu tinha 18 anos na época. E todo mundo velho, todo mundo macaco velho, como que eu ia fazer? Eu tinha que me posicionar. Né? Se eu ficasse sendo boazinha, eu não ia conseguir nada, né? Infelizmente, naquele momento, a mulher, nesse momento, ela precisa se posicionar e até me ferir, porque quando eu era brava, eu me feria, eu me sentia muito mal. Eu acho que você teve mais dificuldade do que eu por conta do posicionamento. Deixa eu explicar. Ela era gerente geral da imobiliária,
ela era gerente da parte administrativa. Então, ela cuidava de toda a parte financeira. E ela veio para gerente de vendas. Então, os corretores... Não tem jeito, tá? Os corretores, para aceitar e absorver que ela não entendia, que ela não era corretora de imóveis, ela era gerente administrativa, e aceitar ela gerenciando, liderando a equipe, foi muito difícil. Para mim foi difícil, mas eu era corretora. Eu era amiga deles. Entendeu? Então, para mim foi... serem gerenciados por uma pessoa que não era corretora. Exatamente. Aí eu tive que falar que eu era secretária deles. Eu não usava a palavra gerente. Vê se isso tem cabimento. Eu não usava. Pura vaidade, né? Mas eu entendi. Eu falei, para eu ser aceita, eu vou falar que não tem problema. Eu nunca tive orgulho mesmo. Pra mim, não ligava. Mas quer que eu te fale uma coisa? Assim, por vários anos eu também me senti assim. Porque eu era uma secretária executiva que providenciava todo o processo. Aí veio essa nova gestão, que todo mundo tá vendo, que a gente tá vivendo na Home Imóveis. E aí transformou. E eu tive a oportunidade da pessoa despertar em mim o melhor que eu tinha e estrategicamente me posicionar. Aí, quando eu me posicionei, quando eu vi que eu precisava de ter suporte para fazer a parte da secretária executiva e ter realmente o posicionamento de gerente de vendas, de ir lá, de pensar numa proposta, de pensar numa estratégia, de pensar como trazer da construtora oportunidade para a equipe de vendas, aí sim, hoje eu atuo como gerente de vendas. Mas é muito difícil. Eu acho assim, poucas imobiliárias em Guarapari hoje deu certo com um gerente de vendas. Mas é por conta disso, é muito difícil, não é fácil Mas não. é porque o Ilcim entendeu a metodologia do gerente de venda que você precisa. Tem corretoras que não entendem isso. Porque o dono da corretora quer ser o dono e acabou. Entendeu? Então é complicado por conta disso. Era da comunidade. Se você não der palco, não fazer a pessoa brilhar, você não brilha, mas não. O que acontece é que tem muito dono de corretora que está lá atrás ainda, tá? 10, 15 anos. Aí ele... Não, a gente fala que 15 anos, 17 anos são novas, né? A gente Nós- falou da Stacy, a Stacy falou que com 14 anos começou secretária na padaria, né? Que você servia pra vender pão, não foi isso falar? Falaram. E você, Charla? Quem foi que Antes falou da isso? imobiliária, você começou onde, Charla? Deixa pra lá. Ai, Mas hoje ele tá vivo ainda pra ver você onde você tá? Tá, e reconhece, tá? Não mas E já viu reconhece, que... reconhece. Fala, viu a burrice que falou, né? Bom é isso. Deus ele exalta. Ela tá Deus sem é graça agora da maravilhoso. história. Gente, e não tem nada, não existe uma conquista que eu não veja as mãos de Deus. Né? Tudo Deus direcionando, mostrando o caminho. Esse tempo que eu saí também, tudo fez parte, né? Para que hoje acontecesse o que aconteceu. Não foi assim, acordei e tudo aconteceu, né? Charla, não escapa da minha pergunta, Charla. Então, eu comecei muito nova também, assim. Com 14 anos eu já trabalhava com meu pai, na empresa dele. E aí eu sempre estudei muito, né? Eu tive a oportunidade de ter uma mãe, assim, maravilhosa, que falava assim, você não precisa de fazer nada em casa, só estuda. Porque eu vim de uma família que a primeira formanda foi eu, a primeira pessoa com faculdade foi eu. Então, muito humilde, né? Numa infância muito difícil. Então, estuda. E graças a Deus minha mãe me deu essa oportunidade, minha mãe é maravilhosa. E aí eu sempre estudei muito. Aí eu comecei a trabalhar muito nova, porque era eu e minha mãe sozinha. Então, assim, minha mãe era merendeira, era cozinheira da escola. E de noite ainda trabalhava em restaurante como cozinheira para me sustentar e dar condição de eu estudar. E aí comecei com 14 anos também, por incrível que pareça, coincidência. E aí passei na empresa do meu pai. Aí depois, minha família mexe com sucata, com ferro velho, né? Todos os meus tios. Aí eu montei lá o ferro velho lá no Bela Vista, onde é o terreno do meu irmão. E fiquei, subia no caminhão, quebrava a geladeira e fazia carga e pau quebrava. Menina homem, né? Que costuma falar, Meu né? pai fala, mas 5 minutos você tinha nascido homem. Eu acho que você é mais homem que seu irmão. Meu irmão vai escutar isso depois. Aí fui. Eu falei assim, nossa, mas não é isso que eu quero. Eu estudei tanto. Porque na época que eu fazia... Eu fiz tecnólogo em petróleo e gás. Eu fiz administração. Eu fiz engenharia civil. Eu fiz engenharia de segurança do trabalho. E eu sou corretora. Aí, poxa, olha o tanto que eu estudei. Não que seja uma profissão ruim, mas era uma profissão dura, difícil. Meu pai, minha família ganham muito dinheiro, mas eles envelheceram muito rápido. Aí eu falei assim, não, preciso de trabalhar. Aí fui trabalhar no São Pedro. São Judas, né? Eu comecei no São Judas, depois eu fui pro São Pedro. E aí trabalhei lá por um tempo. E aí não consegui ficar, fui dispensada. Eles me dispensaram. São Pedro, você fala o O hospital. hospital. O
hospital com a Adriana, com o doutor Rogério lá, né? E a Andréia e o doutor Rogério. E aí eu falei assim, não, isso também não dá. E eu ainda estava estudando. Aí eu fui no Cine. Aí tinha lá, secretária em Home Imóveis. Eu sou nova, eu tenho 33 anos. 15 na Roma, não tem muito histórico, né? E aí, peguei a cartinha, cheguei lá na Roma morrendo de medo, cheio de vergonha. Quem eu pego pra fazer entrevista? Stacy. Sabe que ela gostou de mim, né? Gostei. Gostou de mim. Falou assim, não, essa menina esforçada, eu não sabia nada, tá? Do mercado imobiliário eu não sabia nada. Eu não sabia nem atender o telefone direito. Eu sou com os talentos aí, um monte de talento. Eu fui 3 vezes lá. Falei assim, não, vou te ligar semana que vem. Na outra semana, Stacy, tô aqui, Eu tá? passei por 3 entrevistas diferentes, com a Stacy, depois com a Kelly, depois com a Kelly com o Ilcinho. Eu passei Depois por eu 2 voltei. só, eu acho, né? Você e Kelly. E aí Kelly foi tranquila. E aí comecei lá na Roma, de secretária, e fui até hoje, gerente de vendas. Rapaz, passou 1 hora rápido, tá? É. Já. Olha só. Passou rapidinho. Papo bom é assim, rapaz. Fluiu, né, cara? Que bom, que bom. Vocês ficaram nervosos? Nada. Não, Soltaram tá bem pra legal. caramba. Vamos começar Tá pela bacana. Stacy. Stacy, o que você diria hoje para as mulheres que são corretoras de imóveis e que às vezes pensa até em desistir por conta dessa coisa que a gente fala do machismo, dessas coisas todas. Pra gente finalizar, você fala e depois a Charla fala. Tá. O poder está dentro de cada uma. Não existe trava que a gente não possa quebrar. Né? Não existe paradigma, não existe o que a sociedade vai falar, não existe um não que vai te parar. Eu acho que a força está dentro de cada um de nós, né? E eu acredito muito, eu tenho muita fé em Deus. Né? Tenha fé em Deus, tape os ouvidos para as conversinhas. Eu sei que acontece, vou levantar um assunto aqui também. Acontece muito assédio, eu já sofri assédio. Né? Não é fácil, É um mas assunto delicado até, né? acontece. Acontecem diversas situações que a gente sofre que vai calejando a gente, né? Que vai deixando a gente triste, mas não deixa essa tristeza dominar o coração. Acredito que você é capaz, que você vai conseguir, né? Porque se eu e a Charla conseguimos, tem vários exemplos aí, não somos só a Nájila. Gente, olha onde a Nájila tá. Maria. Né? A Maria, vários. Eu me inspirei muito na Maria, né? A Maria é uma excelente corretora, muito correta, Ótima tem pessoa, né? caráter, ótima pessoa. Então, assim, vários casos de sucesso aí, é porque hoje aconteceu essa campanha da Ideal e a gente teve chance de aparecer, mas tem muitas corretoras. A Carmen Lúcia, né, antiga aí na cidade, né? Ela me vendeu meu primeiro apartamento, gosto muito dela. Então, assim, acredite em você, no seu potencial, que você vai conseguir. Né? Não deixa que nada nem ninguém fale que você não é capaz. O mercado está mudando. Eu tenho, assim, não tem como citar nomes, porque são muitos, mas se você olhar para as imobiliárias, você vai ver, tá vindo mulheres fortes, tá vindo umas figurinhas aí que daqui a um tempo a gente vai olhar e vai falar assim, caraca, tinha isso tudo? Mais do que a gente imagina. E eu acho que é sobre isso que a Stacy está falando. A mulher, ela pode tudo. Ela pode o que ela quiser. Ela manda em tudo, né? É só ela acreditar. E aí, na hora que ela perceber que isso é real, não vai ter nada e nem ninguém que vai atrapalhar. Não vai ter obstáculo, igual ela falou. Um não que vai impedir. Mas tem que acreditar. Tem que acreditar. Tem que trabalhar. Tem que arregaçar a manga. Tem que cair para dentro. Se quer ter o mesmo direito, tem que trabalhar da mesma forma. Cara, claro que não tem... O homem tem muito mais força que a mulher, falando de força. Então, tem algumas coisas que são mais difíceis, outras mais fáceis. Mas tudo que você faz, eu tenho que fazer também. Se eu quero ser igual, eu tenho que fazer. Então, se você não acreditar que você pode fazer, você não vai fazer nunca. Então, eu deixo assim, é possível. Vamos trabalhar. Vamos se unir. Tem homens como vocês que olham pra gente e reconhecem. Que olham no olho e falam assim, caraca, eu reconheço. Então, cada dia que passa, eu me deparo e encontro com mais homens assim. Às vezes a gente olha até com admiração, né, Nilson? Com respeito e admiração, acho que tem que ter. O Rodolfo falou isso pra mim. Lá no almoço que a gente teve. Ele falou assim, Charla, vocês podem muito mais do que vocês imaginam, porque eu admiro. E as pessoas que estão ao meu redor, os homens que estão ao meu redor, admiram também. É um debate que nem deveria existir, né? Não tem esse negócio de homem melhor também. que mulher. Nunca. Gente, todo mundo pode, é igual. Infelizmente, e nem mulher acontece melhor que isso, homem. Não, né? acho que é todo mundo igual, né? Assim, todo mundo pode a mesma coisa. Charla, Stacy. Eu tenho 10 anos de corretagem em Guarapari. Mas hoje eu tive uma aula de corretagem. Ai, gente, tô que sendo isso? sincero, tô sendo sincero.
Eu aprendi coisas com vocês, tá? Obrigada. Isso eu tô falando de Legal. coração mesmo. Bacana. E a gente vê no brilho de vocês, nos olhos de vocês, que realmente vocês gostam de ser corretora de imóvel. E a gente tá lascado, tá? Meu filho? Nada, é parceria, somos Então parceiros. tá bom, vamos ser parceiros. Vamos ser parceiro, com precisar de certeza. mim, Queria tô aqui. parabenizar vocês pela conquista na Ideale e que venha Obrigada. mais e mais conquistas aí. Amém. Tá bom? Assim seja. Queria aproveitar e agradecer você pela oportunidade, agradecer minhas amigas, Charlie que Stace, agradece, muito obrigada. por estar aqui com a gente, tá? É o projeto muito do Nilson, que eu tô com ele na caminhada aqui. Se Deus Verdade. quiser, vai dar tudo certo. Parabéns, é verdade. Futuramente legal. vocês vão vir aqui, a gente vai estar em outro patamar, se Deus quiser. A oportunidade de poder vir aqui expressar e falar sem limites, ou sem censura, ou sem vergonha, limitação do nosso mercado, acho que falta muito isso no mercado. O papo com o corretor. Poxa, a gente precisa de falar, a gente precisa ser escutado e a gente não tem muita oportunidade. Não tem a classe de corretor de imóveis que representa. Não tem. E é isso que a gente vai buscar. A gente precisa, em conversas que eu, já tá até passando a hora, mas em conversas que eu tive com o Carlinho da Grande Rio, que agora ele é Eu vi. presidente do Sindicig, a gente bateu muito nisso, porque o corretor precisa de treinamento, o corretor precisa de ajuda. Já que o dono da corretora não está dando, vamos ver se a gente consegue por outro meio de palestras, em meio de alguma coisa. Conta comigo, conta com a Stacy. Não, né? saiu Esse com projeto aí. certeza. Conta com a gente aí pra... Com Vou certeza. entregar um brindezinho do nosso parceiro, que que é legal. o Flávio que lá da Bela chique. Estampa. Aí um pra você, tchau. Obrigada. E um pra você. Ai, que legal. Arrebentou. Chique, olha isso, ó. Trabalho Está. Na maravilhoso que eles academia, fazem. levar nossa garrafinha lá. Legal. Vestir Vocês a tão camisa, bom, tirar hein? foto, tá? Tem que aprender com vocês. É verdade, olha isso. Ó, que linda. Ai, eu amei, eu vou usar. Muito legal. Vou usar muito. Nossa, arrebentou. Vou usar pra trabalhar, ó. Olha aí, ó a propaganda boa. Vou usar pra trabalhar, olha aí. A gente dá um bônus quando posta no Instagram e marca, né, Nilson? Aí, ó. Linda. Agradeço mesmo de coração a presença A de gente, A gente muito que obrigado, agradece. tá? A gente Parabéns. que agradece a oportunidade. Tá bom?